Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade e finalizar o capítulo 2 do livro Terapia do Esquema na Prática, uma introdução ao modelo dos modos esquemáticos. E antes, me apresentando, eu sou Carolina Cota, a gente está estudando este livro aqui este ano. Este é o nosso Clube do Livro em Terapia do Esquema. Fica comigo aqui até o final, que a gente vai ver a parte 3 do capítulo 2, tá bom? Bom, antes gostaria de pedi-los para poder se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, me acompanhar também no Carol Cota PC e se inscrever, aliás, não é nem se inscrever, gente, é entrar mesmo, clicar lá no grupo aqui do Telegram para você poder fazer parte e receber esse material também, ficar por dentro dos materiais que eu coloco relacionados ao Clube do Livro aí da Terapia do Esquema. Bom, este capítulo a gente vai dar uma passadinha, porque, como sempre, a gente não consegue ver o capítulo detalhado, senão a gente ficaria, assim, horas estudando. Então, a passadinha vai ser no modelo dos modos para os transtornos de personalidade. Inicialmente, é bom a gente lembrar aqui que o modelo e a terapia do esquema foi trazido por Young por volta de 2003, e assim como a gente tinha aqueles os 10 modos também, e a gente foi vendo ao longo do tempo o desenvolvimento de outros esquemas e de outros modos, o mesmo acontece com o modelo de modos para transtornos de personalidade. Young trouxe e propôs o modelo para o transtorno de personalidade borderline e narcisista. E hoje a gente vai ver aqui os principais modos em outros transtornos de personalidade também. Lembrando que estes modelos são protótipos, então eles são apenas modelos de referência. E a gente tem que lembrar sempre que na terapia do esquema, a gente parte sempre pelo desenvolvimento e pela formulação individual do nosso paciente. Então, estou sempre focando nos problemas e nos padrões daquele paciente, daquela pessoa que eu estou atendendo. E aí eu tenho como referência esses modelos aqui para a gente ver o que que encaixa e o que que não encaixa, tá? Começando pelo transtorno de personalidade borderline, este daqui são os principais modos. E se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá no grupo. A gente viu detalhadamente o que que significa cada modo. Aqui vai ter uma diferença aí de expressão por conta da característica do transtorno de personalidade. Então, o modo criança abandonada e abusada é um modo que está bem presente no transtorno de personalidade borderline. Os modos criança zangada e criança impulsiva, modo dos pais punitivos e o modo do protetor desligado. No transtorno de personalidade narcisista, temos o modo criança vulnerável solitária, e normalmente é um modo que fica mais escondidinho, é difícil a gente conseguir enxergar e principalmente acessar esse modo, mas ele está ali presente na personalidade narcisista. Tem um modo mais extremo que provavelmente é o que a gente mais vai enxergar, dos pais exigentes e o modo autoengrandecedor. Tem também o modo criança enfurecida. Eu acredito que a gente não viu o modo criança enfurecida aqui, mas é aquela criança zangada com uma raiva. Se o zangado é uma raiva 10, a enfurecida é uma raiva 100. É uma raiva muito, muito, muito mais intensa, tá? E os modos de protetor autoestimulante e autoaliviador, tudo com o objetivo de não entrar em contato com a emoção. O transtorno de personalidade histriônica, a gente tem o modo criança vulnerável, a criança impulsiva e disciplinada e a busca de atenção. A busca de atenção, esse modo, a gente vê predominantemente na personalidade histriônica. Vocês vão ver que esse modo que ele não vai aparecer em nenhum outro transtorno. Personalidade evitativa, transtorno de personalidade evitativa. Teremos então o modo criança vulnerável, criança solitária, modo pais punitivos, o protetor evitativo e o capitulador complacente.
Transtorno de personalidade dependente, teremos então o modo criança abandonada e criança abusada, o modo criança dependente, que é o modo predominante, junto com o capitulador complacente também, e o modo pais punitivos. No livro, os autores trazem exemplos de cada um e mostram um diagrama também. Eu vou trazer aqui o exemplo deste modo, porque se eu trouxer de todos, pode ser que a gente demore. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui a aula hoje. Dependendo da quantidade do tempo, pode ser que eu resolva inserir aí no final, eu falo, não, gente, vou colocar mais um aqui, um exemplo para a gente, ou posso colocar também os exemplos para vocês no canal do Telegram. Pronto, tive essa ideia, não está pronto, mas vou me comprometer a colocar para vocês os exemplos com os diagramas no canal do Telegram. Então, eu aproveito para você que está assistindo aqui, correr lá e fazer parte do canal do Telegram, se inscrever, curtir, compartilhar as aulas com os colegas que vão se apaixonar pela terapia do esquema, tá bom? Então, o exemplo do transtorno de personalidade dependente, vou ler aqui para vocês. Nádia tem 21 anos e vem para a terapia devido à sua extrema ansiedade social. Essa que é a queixa de Nádia. Ela se sente insegura, inferior e desamparada em quase todos os contextos sociais. Ela teve que deixar o trabalho e vários empregos depois de apenas alguns meses em cada um desses lugares. Atualmente está desempregada e fica principalmente em casa. Ela sempre procura estar próxima e entender qual que é a necessidade dos outros nas relações interpessoais, pois subjugar-se a outras pessoas parece ser a única forma de se sentir aceita e reconhecida. No entanto, em casos de conflitos ou problemas, por exemplo, no trabalho, ela se sente muito estressada e impotente, não suporta a situação e geralmente fica em casa para evitar novos episódios. Um problema importante é a sua incapacidade de pedir conselhos quando se sente insegura no trabalho, embora os seus chefes sempre tenham sido muito amigáveis com ela. Ela se sente um fracasso quando não consegue fazer tudo perfeitamente sozinha, o que é obviamente impossível. Na terapia, é muito simpática, educada e atenciosa. Tem um namorado que é muito confiável e atencioso. Ela não consegue articular suas próprias necessidades ou desejos nesse relacionamento. Por exemplo, ela sempre tenta descobrir o que que o namorado quer fazer nas horas vagas, sem levar em consideração os seus próprios gostos, o que ela quer ou não fazer. E quando ele lhe pede sugestões, ela se sente insegura, não consegue dar uma resposta, ainda que ela saiba que muitas vezes outras pessoas já se irritaram com isso, com essa submissão dela. Quando era criança, a gente vai para a origem aqui, experiências da infância. O seu pai era temperamental e bebia demais. Até o divórcio, quando ela tinha 10 anos, a mãe sempre se submeteu ao pai e não a protegeu das agressões. Ó, ficou Nadine aqui, porque em inglês tá Nadine, gente. Aí eu substituí por Nádia, para ficar mais na nossa língua aqui. Após o divórcio, a sua mãe ficou muito depressiva e sem esperança. Nádia estava com medo de que a sua mãe não conseguisse sobreviver a essa situação difícil. Então, ela sempre tentou fazer com que a mãe se sentisse bem de qualquer maneira. Então, desde pequena, ela se sentia responsável pelo bem-estar da sua mãe. Sempre que se divertia com as amigas, saber que a mãe estava deprimida fazia sentir-se terrivelmente culpada. Então, essa parentificação, né, eu traduzi dessa forma aqui, mas é essa função, né, de ser mãe da sua mãe, essa responsabilidade precoce pelas necessidades da mãe, é provavelmente a raiz desse atual padrão interpessoal submisso de Nádia e da sua incapacidade de identificar e aceitar as suas próprias necessidades. Aqui é o modelo, o diagrama do modelo de modos, que ele explica para a gente o funcionamento da Nádia. O que acontece é que o modo criança vulnerável, os principais sintomas, as principais emoções, e que às vezes vem como sintomas também aí,
dessa ansiedade que ela vem para a terapia é o seu modo criança vulnerável. Se sentir ansiosa, se sentir insegura, se sentir desamparada, se sentir inferior, é a criança vulnerável dela, que sofre o impacto de um modo parental que é muito exigente, de sempre colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. Então, como o outro está sempre em primeiro lugar, eu acabo me sentindo desamparada, insegura, me sinto inferior. E o principal meio dela lidar com isso é tanto pelo modo protetor evitativo, que é através desse retraimento social para evitar os conflitos, e pelo capitulador complacente. Então, ela acaba se importando muito com os outros e sempre tentando ser perfeito. Então, o perfeccionismo dela aparece aqui também, que é a subjugação no modo capitulador complacente. E aqui a gente pode ver que pela história de vida dela, então ela aprendeu esse modo mais exigente, a colocar as outras pessoas em primeiro lugar. Indo para o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, os principais modos: criança solitária, os pais punitivos e ou exigentes e o modo autoengrandecedor. Na personalidade paranoide, o modo criança abandonada e abusada, a criança enfurecida, os pais punitivos, o supercontrolador paranoide, que aqui é uma particularidade também, a gente só vê esse modo, ou de maneira predominante no transtorno de personalidade paranoide, foi daí que originou esse nome, né, esse outro modo, e o modo protetor evitativo. Aqui eles colocam também os pacientes que têm problemas com a lei. Eu vou traduzir aqui pacientes com problemas criminais, de transgressão mesmo da lei. E a gente vê também aqui modos muito específicos, que inclusive foram desenvolvidos a partir do trabalho que os autores fizeram com esse tipo de personalidade mais específica. Então, a gente vê criança vulnerável e enfurecida, que já é um modo conhecido, pais disfuncionais também. E o que se desenvolve a partir do trabalho com esse público é o modo provocativo e ataque, o modo manipulador e de ameaça e o modo predador. Que a gente percebe, inclusive, que trabalhar esses modos é para diminuir comportamentos, que são os comportamentos que fazem com que eles se tornem pessoas com problemas com a lei. Então, o que é prejuízo aqui é exatamente o modo, é o comportamento desse tipo específico aqui de paciente. O objetivo, então, do tratamento é diminuir o uso desses modos aqui, são comportamentos, né? Também temos no capítulo um tópico que fala sobre transtornos crônicos, o antigo eixo 1. Hoje a gente está no DSM-5-TR, a gente não utiliza mais essa nomenclatura. Mas, se eu não me engano, o DSM-4 é que dividia, tinha uma subdivisão entre transtornos eixo 1 e eixo 2. A gente não tem mais isso. O eixo 1 são os transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtorno alimentar. E algo importante aqui para a gente frisar é que não foi testado nenhum modelo de modos com esses transtornos. Aqui o que eles fazem é apenas uma integração dos sintomas ao modelo, de maneira semelhante com o que acontece aos pacientes de transtornos de personalidade. A gente sabe que já temos estudos que fazem essa correlação dos modos com os transtornos de personalidade. A gente também já tem estudos da terapia do esquema para transtornos de personalidade, então são modelos que já foram testados, mas quando a gente fala dos transtornos crônicos, a gente não tem nenhum teste, nenhum estudo que tenha sido feito assim que seja relevante para a gente poder colocar aqui. Mas a gente pode fazer uma leitura aí com base no modelo. E o que os autores propõem, então, é que no caso aqui dos transtornos alimentares, a gente consegue identificar criança vulnerável, o modo dos pais punitivos e ou exigentes, o modo protetor desligado e o supercontrolador. E aqui eles trazem alguns exemplos de frases que foram retiradas de sites
que a gente sabe, pacientes que têm anorexia, normalmente se unem, né, e fazem um ProAna e vão relatando ali a sua vida, sua vida, porque na verdade sua vida ela fica muito em volta do transtorno. Então fala muito sobre isso. E eles pensaram algumas frases e para poder mostrar, olha como que aqui, qual que é o modo que está ativo. Então, nessa frase, eu acredito que eu sou a pessoa mais mesquinha, sem valor e inútil que já existiu. É um modo pai punitivo. O nunca coma sem culpa, ou seja, você tem que se sentir culpada porque você está comendo, é pai punitivo. E acredito no controle. É a única coisa que tem poder suficiente para criar ordem no caos que se chama a minha vida. E aí é o modo supercontrolador. No transtorno depressivo, pode-se identificar mais características dos transtornos do cluster B. Ixi, Maria, agora eu fiquei na dúvida. Pera, gente. Mas a gente pode identificar, enquanto eu vou olhando aqui, a gente pode identificar então os modos criança vulnerável e abandonada, os pais punitivos e ou exigentes e o protetor desligado. Aqui, ó. Eles especulam, na verdade, são é, características do cluster C que a gente pode identificar em pacientes do transtorno depressivo, tá? No transtorno bipolar, a gente pode identificar aqui o modo autoengrandecedor, a fase, né, que o paciente ele está mais em hipomania, mania, o autoaliviador, os pais exigentes, a criança indisciplinada e a criança vulnerável. E no TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a presença da criança vulnerável, um alto nível de pais exigentes, então tem muito forte pais exigentes, protetor desligado e o supercontrolador também. Aqui, eles também pontuam os problemas sexuais como um tópico que a gente não pode deixar passar batido na nossa avaliação e no nosso questionamento sobre os problemas que o paciente traz para a terapia. Por quê? Porque muitas vezes os problemas sexuais vão ser apresentados aí com características de alguns modos e a gente tem que trabalhar certos tabus, tá? E aí, mais no finalzinho, eu falo um pouquinho dos pontos que eles trazem, né, justificando, olha, por que que é importante você levantar e você trabalhar, e eles trazem sugestões também, assim, como que você pode puxar esse assunto, se para você, terapeuta, é um tabu também. Isso eu achei legal. Então, o modo criança vulnerável, como é que ele pode aparecer aqui com relação aos problemas sexuais? É quando os pacientes iniciam relações sexuais não porque eles estão sexualmente interessados em alguém, mas porque é a única estratégia para poder experimentar algum calor e proximidade interpessoal. Então, normalmente são pacientes que toleram o sexo, não sentem prazer, mas experimentam ali minimamente algum tipo de conexão, algum tipo de apego, algum tipo de sofrimento físico também, e que às vezes está atrelada a algo, né, que lembra lá atrás experiências que a pessoa já viveu. Tem uma maneira de se reconectar com isso. Esse é o modo criança vulnerável, buscando atender uma necessidade emocional através do sexo. E talvez ela tenha aprendido só pelo sexo, ter essa necessidade atendida, né? Um outro problema também é na hipercompensação, quando o paciente ele procura seduzir os outros para ele se sentir forte e dominante, né? Nos modos evitativos, quando o problema ele consiste na falta de intimidade e no sexo. Então, quando você identifica ali na relação do paciente que não está tendo, não tem intimidade, não tem sexo, pode ser que o paciente esteja no modo evitativo, tá? E aí eles podem evitar interações sexuais para evitar entrar em contato com sentimentos que são mais difíceis ou como parte dos seus padrões de evitação. E a gente tem que considerar conexões íntimas quando eles consideram, na verdade, as conexões íntimas como não importantes, tá? Então, aqui, não ter uma relação sexual pode ser um indicativo para a gente desse modo, e aí a gente vai vendo se
Isso se repete também em outras áreas, em outros comportamentos na vida do paciente. Pode vir também como um modo autoestimulador. Então, o paciente que fica muito, tá em excesso, né? Se masturba muito, às vezes trabalha com o sexo, e fica muito focado especificamente no sexo. Pode ser um modo autoestimulador aí, essa busca de prazer, de maneira exagerada, mas compulsiva. Também podemos perceber aqui os pais punitivos, quando os pacientes se punem através das suas práticas sexuais. Então, a gente tem um exemplo típico aqui, que é de uma paciente que frequentemente inicia casos que ela mesma considera repugnante e desagradável. E ela acaba dizendo, então, já que eu sou tão suja, não mereço nada melhor de qualquer maneira, então, assim, acabo fazendo, né? Então, é como se fosse uma punição. E também um outro exemplo aqui de uma frase que eu mereço isso, né? Então, assim, o sexo, né, mais violento também, porque eu preciso ser maltratado e eu não mereço mais nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, o que eles pontuam, então, é isso, que nem todo comportamento sexual que desvia do padrão, ele vai ser necessariamente patológico, né? Porque desviou do padrão que é patológico, tá? Mas o que se observa é que os padrões de comportamento sexual problemáticos, né, que trazem prejuízos, podem estar relacionados a todos os tipos de modos. O terapeuta ele deve explorar essa questão com cautela, mas também de forma aberta e clara. E aí, eu vou trazer para vocês as justificativas que os autores trazem de por que abordar esse assunto e como abordar também. É, olha só, na verdade, eles trazem aqui que é importante a gente abordar essas questões, porque muitas vezes para o paciente é um tabu. E para nós, terapeutas, isso não é recomendado que seja, justamente por esses motivos que eu mencionei aqui no início. E uma forma da gente trabalhar isso de uma maneira mais natural, mais tranquila, seria falando com ele: olha, você acabou de me dizer que assiste muitos vídeos, que está postando muito online. Com frequência, pessoas com estes hábitos, elas também relatam que consomem, fazem uso, né, assistem materiais pornográficos, né, que ficam navegando em internet com esse conteúdo. Então, é comum que elas nem falem sobre isso, no entanto. Por quê? Porque pode ser que você sinta vergonha. Então, como que é isso para você, tá? É, E aqui ele fala também assim, ó, é comum, não sei se você deve saber, mas sexo é com frequência a palavra mais pesquisada no Google. Você diria que isso acontece com você também? Então é uma maneira da gente puxar esse item aí para ver como que é. E uma outra forma também de introduzir esse assunto seria, olha, você acabou de mencionar que algumas vezes você conhece pessoas através do online, né? E muitos pacientes já me relataram também que eles conhecem outras pessoas dessa forma e que com frequência também acabam se tornando parceiros sexuais. Algumas vezes os pacientes, né, pessoas acabam se conectando online só para ter relações sexuais, só com esse objetivo. Isso te parece similar, de alguma forma? Então, são dicas aqui que eles trazem da gente perguntar para o paciente, né? Por quê? Porque aqui, ó, isso que eu queria fechar com isso aqui, ó. Os comportamentos sexuais, muitas vezes, eles podem colocar em risco a vida do indivíduo, tá? Então a gente tem que investigar por isso, porque se o paciente está tendo relações sexuais sem preservativo, se expondo muito a uma situação de risco, a gente tem que investigar aquilo, porque é perigoso, né? E tem também a questão da violência sexual, então é um campo assim que às vezes é um tabu, que as pessoas têm vergonha de falar, e que nós terapeutas nós temos que nos dessensibilizarmos para abordar da melhor maneira possível esse tema com os pacientes. Bom, pessoal, com relação ao finalzinho então aqui ó, do capítulo 2 era isso. Eu vou colocar para vocês
o exemplo dos casos de cada transtorno de personalidade com esse diagrama, que eu trouxe aí como exemplo do transtorno de personalidade dependente. Nós ficamos agora para o mês de junho, vamos voltar com comunicando o conceito de modos para o paciente, como que a gente faz isso. É um capítulo até razoavelmente pequitito, em vista dos outros, e principalmente desse, capítulo grande, vai ser um capítulo menorzinho, então pode ser que eu consiga detalhá-lo mais aí para vocês, tá? Então, um beijo e até a próxima. Não se esqueçam de assinar aqui o canal, curtir e fazer parte lá do canal do Telegram, tá bom? Até a próxima.